Bom, sejam todos bem-vindos a esta noite, uma noite especial, uma noite que o papai quer trazer um ensino poderoso para cada um de nós, tudo para a glória dele, mesmo. Sua soberania prevalece nos céus, na terra, em todo lugar, porque, como diz a palavra, até se nós fizermos o nosso leito no fundo de uma cova, ali ele está e ele encontra. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero fazer uma oração para cada um de nós. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por mais este dia, mais esta noite, mais este encontro, mais esta vontade do Senhor que é boa e perfeita, agradável, que tem sido crescente em meu coração para falar com teus filhos, Pai, para receber dos Senhores, transmitir. Ó soberano Deus e Pai, eu te apresento cada um que aqui está presente, cada um que ainda há de entrar, e cada um ter acesso a este evento, Pai. Cada um que tiver acesso a esta live de ensino, a este estudo, seja por aqui ou seja através do YouTube, Pai. Tudo para a glória do teu santo e poderoso nome. Aleluia. Eu peço agora, em nome de Jesus, e dou uma ordem a todos os anjos do Senhor, para a glória dele, para a glória do eterno Senhor Jesus Cristo. Anjos do Senhor, em nome de Jesus, façam uma guarda como sentinelas na casa de cada um que está presente, na casa de cada um que há de entrar e na casa de cada um que está vendo este conteúdo para a glória do teu santo e poderoso nome. E em nome de Jesus, vai lançando por terra anjos de alta patente, em nome de Jesus, vai trazendo a espada e gerando impedimento a toda a força das trevas que tenta contra o povo de Deus para ouvir a verdade absoluta do Senhor e receber cada um a sua porção e a sua semente do rei. Tudo para a glória do teu santo e poderoso nome, ó eterno Deus e Pai. Assim eu oro e agradeço, para a glória do eterno Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Shalom, shalom, sejam bem-vindos os que acabaram de entrar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as leis. O pai, ele tem falado comigo sobre as leis, e é muito forte as leis, porque as leis são tratadas no Antigo Testamento, não é mesmo? E no Novo Testamento não é muito falado sobre as leis. Muitos, infelizmente, assim como eu, há um tempo atrás, acreditava que depois que Jesus chegou, né? Que Jesus se apresentou nesta terra, a este mundo, nessa dimensão que a gente caminha, para nos trazer um ensino profundo. A gente achou, eu achava particularmente, e alguns ainda acreditam que essas leis foram abolidas, mas infelizmente não. E a gente às vezes passa por cima, lê as palavras e a gente leva isso sem uma compreensão profunda, sem uma revelação verdadeira da verdade eterna, a verdade absoluta que diz a palavra, e por ensinos, né, por fundamentos, por doutrinas, às vezes passada por cima, a gente acaba cometendo um ato de pecado. E o Pai, ele se afasta do pecado. Mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, que veio para nos conceder a graça divina, aleluia. A palavra diz, e é um decreto e permanece, onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? Porque muitas das vezes a gente está cometendo transgressão, e muitas das vezes a gente está cometendo um pecado. A diferença das duas coisas é que a gente conhece o pecado e a gente comete, ou a gente tropeça. O pecado é uma pedra. Diabo é pecado. Ele não peca, ele é o próprio. Aleluia, Jesus. E por esse motivo, quando a gente se inclina, a gente tropeça nessa pedra, nesse pecado, a gente está cometendo uma transgressão, sendo que a gente já conhece que aquilo é pecado. Agora, tudo que vai ser dito nessa noite
Eu não sei ainda o que o Senhor vai trazer para a gente. Eu gosto muito disso, porque o Pai só me deu as passagens bíblicas para ter como uma base e trazer como como é que eu vou dizer? Um carimbo para dizer, ó, tá na palavra, a palavra diz isso, mas eu quero que seja dessa maneira, para os tempos que a gente está vivendo. Eu ainda não sei, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque por sua a sua permissão e a sua vontade estamos aqui reunidos novamente para falar sobre isso, para ouvir o que ele tem para cada um de nós, e eu sou muito grato porque eu aprendo muito com isso. E eu digo a você, busque ler a palavra diariamente, buscando por revelação no Espírito Santo. Busque estar em espírito. A revelação, ela vem quando a gente está inclinado ao Espírito Santo e à sua vontade e em espírito. Amém? A palavra vai dizer que Jesus, ele dá uma direção à samaritana, depois que ele conversa com a samaritana e diz, pois digo que já é o tempo onde o Pai está buscando os verdadeiros adoradores. Quem adora ao Senhor é aquele que louva? Também. É só louvor? Não, jamais. Quem adora ao Senhor é só aquele que salmodeia? Não, jamais. Até porque o quem salmodeia já está vivendo na sua vontade eterna e soberana. Aleluia. Porque o salmodear, que não está na palavra, o salmodear que é liberado na nossa boca, um cântico novo, um salmo novo, ele é instruído pelo Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Eu não sei por que ele está falando isso, mas é o que acontece. Quando é liberado um salmo através da minha vida, através da sua vida, saibas tu que você está cumprindo o seu propósito na terra, andando conforme a vontade de Deus, e neste momento ele está se agradando, e conforme este agrado está acontecendo, você está cheio do Espírito Santo, em espírito, e você começa a adorar a Deus, com salmos, e o Espírito Santo que coloca cada palavra na boca de você, na sua boca, no seu coração, porque é gerado no coração, assim já é gerado na mente. E quando é gerado no coração e na mente, é liberado. Salmos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas, na maioria das vezes, se você não sabe e está cometendo algum pecado, fique em paz, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas tome cuidado, porque aquele que conhece a verdade e comete o tropeço, comete o pecado, já está em transgressão contra o Senhor. Transgressão é pior, é um nível acima do próprio pecado. Pecado, o Senhor abomina, ele não se agrada do pecado. Mas enquanto nós estivermos pecando sem a consciência de estar pecando, ele é misericordioso e ele nos concede a graça, e pela graça nós somos remidos no sangue do Cordeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente é remido no sangue do Cordeiro, a gente é perdoado. Porque quando a gente conhece o pecado, reconhecendo esse pecado e que a gente estava cometendo pecado, para que sejamos remidos, é onde abunda a graça, superabunda a graça, no momento que a gente se arrepende daquilo. E com o arrependimento busca o perdão e o clamor para que sejamos libertos desse mal, desse pecado. A graça nos liberta, a graça ela nos salva nesses momentos. Precisamos tomar muito cuidado com a graça. Amém? Com o que entendemos da graça. Senhor, obrigado, Pai querido, obrigado, Jesus Cristo. O Senhor está falando que em um dado momento Ele quer ensinar para mim e para você sobre isto, sobre a graça. Porque tem muitos pregando sobre graça e a graça está sendo entregada de maneira errada, porque não é assim que funciona. Jesus veio para que nós, por sua graça, ele veio nos conceder a graça de quê? De receber o seu perdão, porque ele diz, para que vós sabeis que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu perdoo. E não só isso, toma a tua maca, levanta-te, vai. Está na palavra.
mas ele não veio para abolir lei. A lei, ela permanece. A palavra vai dizer, o Espírito Santo, assim que comecei a falar, o Espírito Santo trouxe esse versículo. A palavra, ela vai dizer que tudo pode e vai passar. Tudo pode ser moldado e mudado nele, mas ai daquele que tirar e mudar uma vírgula do que está escrito. Ai daquele que tirar uma vírgula do que está escrito. Ai daquele que vê o que está escrito, tem consciência do que está vendo, recebendo a revelação. Ai daquele que pega e decide tirar essa vírgula. Ah, mas disseram que é assim. Toma cuidado. Vamos compreender quem é Deus. E Deus, ele é um espírito. Ele é um pai que ama a minha vida, ama você, mesmo você estando em pecado. Como a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia. Então, você estando em pecado, a sua misericórdia e benevolência vai haver graça sobre você quando reconhecer e compreender que aquilo é pecado e houver o arrependimento para buscar a salvação. Salvação do pecado é salvação para a vida eterna. Aleluia, Jesus. Obrigado. Se eu tivesse estudado uma faculdade para falar palavras tão sábias, direcionadas, eu não saberia falar e fazer deste modo. Porque quando a gente age na nossa força, nunca é 100% verdade. Nunca é e nunca será. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente busca falar de leis, olha o tamanho da Bíblia, gente. Olha a grossura. Sua Bíblia aqui, eu comprei para minha esposa, para dar de presente para ela. E ela emprestou para mim fazer a live de hoje. Olha a grossura disso, coisa mais incrível. Louvado seja Deus por isso. Obrigado, Deus, por essa Bíblia, por essas palavras. E falando de leis, eu não vou recitar leis, se o Espírito Santo direcionar para recitar, mas até então ele não falou para que quer fazer deste modo, amém? Porque quando a gente fala de leis, a gente precisa ler os livros e compreender e buscar nele, porque é ele que sela a palavra no meu coração e no seu coração. É ele que tatua essa palavra na parede do teu coração e na parede do meu coração. É ele que escreve, assim como a mão de Deus, a mão do soberano, escreveu as suas leis na tábua que entregou para Moisés. E as leis que estamos falando nessa noite, é as leis de Moisés. Amém? Se a gente ir para o livro de Levítico, Levítico é um livro conhecido como o livro das leis. Mas não só em Levítico, Deuteronômio também fala de leis. Amém? Levítico é várias leis. Então precisamos compreender. Inclusive, tem muitos que, infelizmente, estão cometendo um ato de pecado com alimentos. Não vou falar só disso, mas tem vários. Então precisamos compreender todas as leis. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha só, a base da nossa palavra de hoje, obrigado Espírito Santo, está no Novo Testamento. Mateus 5, Espírito Santo, Mateus 5, o quê? 5:17, 5:17. Aleluia. Aleluia. Mateus 5, glória a Jesus. Glória a Jesus. Soberano, digno e eterno és tu, ó eterno Senhor. Olha só o que diz, abri a Bíblia aqui, tá bonito. Olha o que fala, a lei se cumpre em Cristo. É o título. Capítulo 5, versículo 17. Diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Preste atenção. No versículo 18 diz: com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i. Olha aqui onde está a palavra, ó. Eu tinha falado para ler o versículo 17, mas está instruindo para continuar. Aleluia. Ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. E pelos meus olhos espirituais
ainda não se cumpriu tudo. Então, ela permanece, está estabelecida. É uma lei dada pelo eterno, soberano Deus e Pai. Amém? 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e, assim, ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Ai, ai, ai. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aleluia, Jesus, obrigado. Eu te amo, Senhor Jesus, eu te amo demais. Obrigado, obrigado, obrigado. A honra maior que isso, ser reconhecido de tal modo no reino dos céus. Caramba, esse é presente de aniversário. Aleluia, aleluia. 21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar está sujeito a juízo. 22, eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também a qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Até aqui, Espírito Santo. Até aqui. Amém, Jesus. Amém. Olha que forte. Você já chamou alguém de louco? Tu tá ficando louco? Sofrerá juízo. Arderá no fogo eterno. Olha, olha isso. Você sabia disso? Talvez você já leu essa passagem. Mas tu já leu essa passagem buscando entender, compreender, ser revelado no seu coração, no seu ser, no seu espírito. Isso aqui é o mínimo, racá. Olha, idiota. Racá é louco, amém? Racá é louco. Tem várias outras. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo disse louco, mas tem várias outras. Se for buscar, provavelmente no dicionário tem várias outras informações, buscar no Google. Idiota, seu idiota! Olha isso. Arderá no fogo do inferno. Você matar alguém, sabe? Aquela pessoa que está matando, aquele que está estrupando, aquele que está chamando de idiota alguém, aquele que está contando de uma vírgula de mentirinha, o pecado tem o mesmo peso na balança. Não muda, o peso é o mesmo, continua sendo pecado. O problema é quando a gente vê isso, você já leu isso, você lê isso e você comete isto. Aí sim, lembre-se que para o pecado, a graça trabalha. Olha que forte, pega essa chave. Contra o pecado e para redimir você do pecado, libertar você do pecado, a graça se faz manifesta. Aí sim a graça prevalece. Aí sim o que é pregado sobre graça funciona. A graça ela desce e se manifesta para te purificar, para te libertar, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas você já leu essa passagem e você comete tais erros. Isso aqui é o simples, é o básico. Imagine as outras coisas, diversas outras coisas. Você vai lá e amaldiçoa alguém que você conhece, porque você está irado, não tem domínio próprio, não é mesmo? Não está em espírito, sabe? Está andando na carne, está andando é almático, é imaturo, está andando conforme a sua alma deseja. Fez algo que você não se agradou, você vai lá e dá uma palavra, lança uma palavra de decreto gerando maldição. Às vezes até fala que é alguém da Bíblia. Ah, fulano de tal. E aquele fulano de tal foi alguém que Deus abominou. Olha isso. Já aconteceu? Eu, em 2023, quando o Senhor Jesus me chamou, e ele começou a trabalhar no meu coração para mim querer mais dele, eu entendo que não foi eu, foi ele.
naquele momento, em 2023, eu comecei a ver, eu vi inclusive um vídeo onde as pessoas pegavam palavras da Bíblia para chamar os outros. Olha isso. Ah, fariseu, ah, não sei o quê, ah, isso, ah, aquilo. Pessoas, personagens bíblicas, sabe? Ah, sepulcro caiado. Olha isso. Que o Senhor Jesus possa, nessa noite, testificar no teu espírito todos os atos cometidos e que cada ato desse tenha sido um pecado e não uma transgressão, para que a sua graça se manifeste sobre a sua vida e tu se arrependa para que essa graça seja eficaz na sua vida. Para que deste modo você, meu irmão, minha irmã, e eu também possamos ser perdoados e remidos no sangue do Cordeiro, porque ai daquele. Olha, com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i, nenhum tio, em outras palavras, vamos dizer, seja retirada da Bíblia, seja anulada. Como que isso é anulado? É tirado na escritura? Não. É tirado daqui, pega, vai reescrever a Bíblia e vai tirar a vírgula dali, tirar o tio, tirar uma palavra, tirar uma frase? Não é isso. É você ver, você leu isso, você leu. Você pode ler falando, você pode ler em espírito, mentalmente, mas você leu. E quando lê algo, se aprende algo, absorve algo, é decretado algo dentro de mim e de você. E aí eu li isso, e eu vou lá e cometo o contrário do que eu li, que não deve ser cometido. Essa é a base. Capítulo 5, versículo 17 é a base. Não penseis que vim para destruir a lei e os profetas. Não penseis que vim para abolir a lei e os profetas. Não, ele não veio para isso. Eu não vim para anular, mas para cumprir, para que se cumpra a lei. Qual lei? A lei que está no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. Porque Jesus, em toda a sua jornada, em toda a sua passagem, pode ler livro de Mateus, pode ler livro de Lucas, livro de Marcos, todos eles, todos os evangelhos, onde Jesus está falando, em momento algum, ele vai tratar de alguma lei específica, falando, repassando novas leis. Não. Ele, na maioria das vezes, ele está ensinando o povo por parábolas em cima da lei. Porque Jesus, antes de vir para esta dimensão, este mundo, se fazer carne, andar entre nós, ele era, desde o princípio, com Deus, ele era Deus, ele era o Verbo, e ele estava desde o início de todas as coisas. Compreende? Amém? Glória a Deus. E aí ele veio. Só que lá atrás, quando ele era Deus, e ele era Verbo, esse Verbo, com Deus, falou com Moisés. E através da vida do profeta Moisés, foi concedida a lei para o povo de Deus. E o povo de Deus que seguisse a lei, receberia de Deus, e o povo de Deus que não seguisse a lei, receberia de Deus. Aleluia. A diferença é que um é bênção e outro é maldição. Glória a Deus. Aleluia. Olha que poderoso isso. Essa é a base. Vai anotando. Pega a chave, meus irmãos. Romanos. Vamos ver o que está escrito em Romanos. Espírito Santo, Romanos 3, Espírito Santo. Obrigado. Romanos 3. Vamos achar Romanos aqui. Enarabassou, Turiana, Larabacei. Licturiana, Labarás. Romanos.
Romanos 3. Aleluia. Romanos 3. Versículo 31. Obrigado, Espírito Santo. Olha o que diz em Romanos 3, versículo 31. Paulo diz: anulamos, pois, a lei por causa da fé? Paulo, ele está, nesse momento, no livro de Romanos, ele está ensinando, por direção do Espírito Santo, sobre fé, sobre se mover na fé. E quem anda com fé agrada a Deus. E a fé viva é uma fé que frutifica. Amém? Louvado seja Deus. E no versículo 31, ele está falando sobre leis, no versículo 31 não, né? No capítulo em si, ele começa a falar um pouco sobre lei e sobre fé e como isso está unificado. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Interrogação. E ele já responde de modo algum, ao contrário. Confirmamos a lei. Vamos de novo. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Não, de modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Às vezes a gente, né? Ai, que eu tenho e age com fé, e a gente não cumpre nem um terço da lei. Misericórdia, Jesus. Revela-nos, exorta-nos, Espírito Santo, onde estamos sendo enganados. Aonde esse espírito de engano está agindo nas nossas vidas. Porque nós não aceitamos. Eu rejeito. Eu não aceito. Eu não aceito. Porque tu és eterno e somente tu, Senhor Jesus, somente tu tens o direito e o dever de me exortar, quando necessário, me direcionar nos bons caminhos. A tua palavra diz que tu conheces o meu deitar, que tu conheces o meu levantar, que tu conheces cada pensamento que vem em minha mente, que sobe do meu coração até a minha mente, e tu conheces cada palavra que sobe do meu coração para a minha boca, antes de tudo ser manifesto. Então, como diz a tua palavra, eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno, para a glória do teu santo e poderoso nome, repreenda tal mal que habita dentro de nossos corações, dentro da gente, impedindo-nos de abrir os olhos e caminhar nas tuas veredas. E nos tome pela mão e guia-nos pelo caminho da vida eterna. Aleluia. Aleluia. E aí o que acontece? Nos tempos atuais, tem muitos que estão vivendo uma vida indesejosa. Não é mesmo? Sofre aqui, sofre ali, não está frutificando. Quando tem seus filhos, né, a sua descendência, geralmente está em desacordo com você. Talvez você é pai, talvez você é mãe, talvez você conhece alguém. Talvez para com seu pai e com sua mãe, você deve ter sido alguém que estava em desacordo. O que significa esse estar em desacordo? Às vezes a tua descendência em desacordo com você, ou você era em desacordo com a sua ancestralidade, seus pais. Esse desacordo que o Espírito Santo quer falar é não estar em harmonia, não estar como um elo, uma aliança, uma família. Aleluia. Deixa eu, obrigado, Espírito Santo. A vida, essa vida imunda que a gente caminha aqui nessa dimensão maligna e perversa, satânica, diabólica, a vida e o povo começou a liberar uma frase que muitos dizem e decretam. E quando dizem, já está decretando, e se você está decretando, você está vivendo. Qual família que nunca passou por isso, não é mesmo? Qual família que não vive isso? A minha família é assim.
Sempre tem a ovelha negra, sempre tem aquele que é o mais bambambam, que é o mais bicudo, que é o mais isso, que é o mais aquilo. Minha família é assim, então fulano de tal que é assado, tem o Beltrano que é assim também, meu irmão, né? E a gente está decretando, a gente está liberando. Quando a gente está decretando e liberando, a gente está fazendo de duas coisas uma. Ou movimentando o reino de Deus e os anjos ao meu favor e ao seu favor, em prol da minha vida e da sua vida, para viver a verdade e a plenitude do soberano e eterno Deus, ou estamos alimentando o reino de Satanás, os segundos céus, a morada e a habitação de todo demônio, todo principado, potestade, todos os tronos e toda a sua corja acima, porque ainda tem maiores. Sabia? Talvez não, né? Mas tem. Tem. O Pai me revelou que tem. Que está numa linha lateral com o próprio diabo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente vai lá e faz isso. E a gente está decretando algo que a lei diz que é maldição, e gerando maldição dentro da nossa casa, gerando maldição na nossa descendência, gerando maldição e liberando maldição para nossos pais. Olha isso. A palavra vai dizer: honra. É mandamento, meu irmão, minha irmã. Honra teu pai e tua mãe. As pessoas, infelizmente, compreendem que honra é dinheiro. É dar um presente, é pagar uma conta, é ajudar com as despesas. Misericórdia, Jesus. Renarabassou, laramanai. Olha, meu Deus. Fala mesmo, Jesus. Fala tudo. Exorta-nos, precisamos ser exortados e alegrando na exortação, porque bem-aventurado é o filho que é exortado pelo pai, porque o pai exorta somente o filho que ama. Sejas tu bem-aventurado, meu irmão, minha irmã, se está sendo exortado. Aleluia. Aí a palavra vai dizer das leis, os demônios, saibas tu, meu irmão, minha irmã, que toda essa corja maligna, eles caminham sob a lei, e eles não fogem 1 milímetro da lei. Você sabia que as coisas acontecem na minha vida e na sua vida, que começam a não dar certo, um pouco tá bom, é igual um relógio, né? Como diz o ditado mundano, ou é 6 horas ou é meia-noite, né? A vida é assim, né? Sobe e desce, né? Vai embora. Eita lasqueira, né? Não precisa ser assim. Pode ser plena, vivendo a plenitude de Deus. A plenitude é o que Deus quer para mim e para você, é o que o Pai quer para nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é dono do ouro, da prata, Ele é o Criador, Ele fez tudo manifesto, e por sua grande benevolência e misericórdia, concedeu dele mesmo o seu próprio eu, ser unigênito, para vir para mim e para você ser liberto pela graça manifesta, e para que a partir deste momento, libertos do pecado, conhecendo e andando sob a lei, possamos degustar e regozijar da plenitude eterna do Senhor. Não precisamos esperar o Senhor Jesus vir para nos arrebatar, para viver uma vida sem dor, sem fome, sem angústia, sem necessidades. Para quê? Ei, meu irmão, para de se apegar nesses troncos. Para. Enraize a sua raiz na rocha, aquela que foi rejeitada por muitos. Olha só. Você, meu irmão, minha irmã, na maioria dos dias, está agindo como um que o Deus soberano abomina. Olha, renarabassou. Assim diz o Senhor Jesus para todos: eu vim por ti.
Eu vim por ordem. Eu vim por uma escolha e misericórdia para libertar-te de todo laço, de todo engano, de todo erro. Por que ainda persistes em viver no erro e no engano, sendo que eu já vim para direcionar o caminho? Licturiana, labarás, calamanda, labassai. Meu Deus, Jesus. Aleluia. Uramanictoriana, labarás. Aleluia. Aleluia. Aí tu quer viver bênção, meu irmão, minha irmã? Tu quer desfrutar das bênçãos do Senhor? Tu sabe o que é uma bênção? Perguntar para qualquer um, o que é uma bênção de Deus? A pessoa vai dizer, estar com saúde é bênção. Não é. É misericórdia. É misericórdia. É graça, por sua graça e misericórdia. Porque primeiro age a misericórdia, com graça manifesta, aí você abre os olhos, aí você respira, aí teu coração está batendo. Você consegue andar, você consegue falar e pedir as coisas e fazer o que precisa ser feito. Isso é misericórdia, isso não é bênção. Viver a bênção e ser abençoado por Deus é viver uma vida plena. Olha só, Jesus está querendo exortar todos nós agora. Ele veio para mostrar o caminho, mostrar a verdade e dizer que é vida. E conceder algo que ninguém possuía. Poucos tinham acesso e era o Espírito de Deus, somente os escolhidos por Deus. Eram todos? Eram todos? Não, não era. Somente aquele que o Senhor, o Eterno, levantava e escolhia a dedo para falar através deste com o povo. Exortar o povo, profetas, exortar o povo e mostrar a direção, continue assim, você está vivendo maldição, você continuará vivendo maldição, e diversos momentos, Deus trouxe a morte acima do seu povo, enfermidades nunca nem tinha sido ouvido falado ainda até então, sobre o seu próprio povo. Por quê? Porque o povo conhecia a lei e não estava nem aí para a lei. Não é mesmo? Mudou alguma coisa daquele tempo para hoje? Não mudou um tio. Não mudou um i. Não mudou uma vírgula. Não mudou nada. E eu e você temos um benefício que na época ninguém tinha. Eu e você temos acesso, por intermédio de Jesus, que clama ao Pai e recebeu o Espírito Santo. Aquele que é verdade, aquele que dentro de mim e de ti exorta o erro, o engano e a perdição. E nos direciona para a verdade, para andar na verdade, para compreender aqui e aqui o que estamos vendo. Aleluia. Renaramanik Turianda Labaras. Meu Deus, eu tô tremendo em choques. Eu tô tomando choque aqui. Aleluia. Aleluia. Aí em Deuteronômio 28 vai falar sobre bênçãos. Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos. Vamos ler todas as bênçãos? Não é necessário. Podemos ler? Podemos. Vamos ler um pouquinho? Vamos. Obrigado, Jesus. Vamos. O Senhor Jesus quer que a gente leia. Ele quer que a gente leia. Vamos ler. Samuel. Cadê Deuteronômio? Êxodo. Levítico. Levítico, leia Levítico, o livro inteiro. O livro inteiro é lei. Deuteronômio vai falar sobre leis, mas vai falar um pouco além de leis. Vai falar sobre bênção, sobre maldição, sobre o que é e o que não é. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Nos exorte, abra os nossos olhos, traga-nos ao entendimento, a compreensão de todas as coisas.
a tua vontade, ó, bênçãos, sobre os obedientes. Ei, peraí, mas a bênção, ter saúde já não é bênção? Nunca foi. Poder acordar de manhã cedo e poder trabalhar, ter trabalho é a bênção? Nunca foi. Nunca foi. Ah, Deus abriu uma porta para você? Foi uma bênção? A gente fala de bênção, mas não é. É uma misericórdia para contigo. Ele ainda tem misericórdia. A sua misericórdia dura de geração em geração. A sua misericórdia, ela é perpétua. E por sua e minha falta de compreensão, sua e minha falta de revelação da verdade, caminhando no pecado, a sua misericórdia sobre a minha vida e a sua vida, ele faz algumas coisas ao nosso favor. Sabe por quê? Porque ele ainda quer que você o conheça, que você o reconheça como Deus na sua vida. Aí ele olha e diz: poxa, esse está sofrendo. Eu vou ajudar, vou abrir uma porta para este. Vou abrir uma porta para este. Aí de grão em grão, como diz o ditado, a galinha enche o papo. Então, quando eu e você começar a dar um passo de cada vez em direção ao reino, andando em espírito e em verdade, compreendendo que eu e você somos falhos, que eu e você vamos cair, mas compreendendo isso, esses são os filhos verdadeiros, esses que adoram verdadeiramente o Pai, estes que o Pai se agrada e deseja chamar de filhos, que compreende que isso vai acontecer e sabe, no seu espírito, não da sua boca para fora, não para o seu ego e para o seu orgulho, não para se dizer que é porque é assim, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Muitos escolhem cair, porque diz a palavra que o cair é do homem, o levantar é de Deus, está amarrado, cai por terra. Espírito de infâmia, mulambento, sujo, seja amarrado. Isto não vem de Deus. Agora, quando tu sabe que isso há de acontecer, e tu sabe que tu não tem força para andar, você abre a porta para o Senhor Jesus entrar novamente. Porque adivinha, ele está batendo todo tempo, sem cessar. Ele bate e permanece batendo. Eis que a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei e cearei com ele. Aleluia! Eu não vou entrar nesse ponto, porque o Espírito Santo está me trazendo revelação disso. Ele já me trouxe essa revelação sobre o que é entrar e cear com ele, o que isso direciona na minha vida e na sua vida nos nossos tempos atuais. Mas não é isso que ele quer falar hoje. Ele quer te ensinar que quando eu e você nos movemos, conhecendo o que ele é, que a graça existe e que a gente permanece transgredindo todas as leis do Senhor, a gente quer viver bênção e a gente não vive. Um momento a gente está ruim, outro momento a gente está bom. Um momento a gente está triste, outro momento a gente está alegre. Isso nem vem de Jesus, porque a alegria não vem dele. Dele vem paz. Após a paz, vem aquela sensação, não é sentimento, no espírito, que a nossa alma compreende como sentimento, de alegria. Pega essa chave. Aleluia. Estes serão reconhecidos como filho. Este que sabe que ele tropeça, este que sabe que vai cair, este que busca não transgredir a lei do Senhor, mas quando acontece, porque há de acontecer, a palavra diz e é muito clara, a gente tem, e a gente conhece essa palavra, que o cair é do homem, o levantar é de Deus, e ele está batendo a porta, então quando ele levantar é de Deus, o levantar, levantou você, te levantou de onde você está, é porque ele bateu a porta e você abriu. Ele só pode levantar quem reconhece que errou
quem se arrepende do erro e quem pede ajuda. E quando a gente se arrepende do erro, o arrependimento significa, no reino espiritual, perdão. Renarabassouliana larabás. Perdão. Este é o verdadeiro perdão. Este é o perdão sincero. Mas o Pai tem você e eu como filho. Filho de rei, príncipe é. E filho de rei, como príncipe, usa vestes de príncipe. E tem a bênção do rei. Aleluia. Esse é abençoado. Esse tem uma vida sem falta, esse tem paz, que com o tempo vai gerando alegria, ânimo. Este tem aparência de 90 anos, 60, 70, 80, 90, com vitalidade de 18. Estes são abençoados. Estes são os filhos. Estes são os que caminham na plenitude de Deus. Estes não têm falta na finança. Estes têm uma família que anda em união. Por quê? Porque esse conhece a lei e anda conforme a lei do rei. Aleluia. Para a glória do rei. Aleluia. A glória jamais é minha e sua, é dele. Quer ter uma vida abençoada? Cumpra e ande conforme ele direciona para ser feito. Vamos lá, o Espírito Santo está pedindo. Obrigado, Jesus. Deuteronômio 28. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de servir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, Yahweh, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. É do dia para a noite? Não. Por quê? Porque ele precisa nos preparar, mas ele exaltará. Tão somente essa exaltação. O que é exaltação? O que é te exaltar? É Jó. Conhece a história de Jó? Jó era o homem mais rico de toda a sua nação, mais próspero de toda a sua nação. Tinha família farta, tinha tudo com fartura. Este era um filho. E para provar para Satanás que ele realmente era filho, ele provou Jó. Amém? Glória a Deus. Tamo junto? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Olha isso. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Não sei onde você mora, mas bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito serás tu na cidade onde as pessoas te reconhecerão, as pessoas te ouvirão. Você não precisará ficar fugindo de pessoas. Pessoas não tentarão até tentarão te enganar, mas não conseguirão te enganar, porque você está sob as asas do Onipotente, filho do rei, lembra? O mal não te toca, não vai acontecer. Porque bendito serás tu na cidade, como no campo. Amém? Versículo 4. Bendito os teus filhos, bendito o filho do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros do teus rebanho. Aqui agora ele está falando de riqueza, de financeiro, prosperidade financeira. Aleluia! Você há de gerar. Por quê? Porque o teu Deus é contigo. Tu és bendito. Aleluia. Olha só. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Aonde tu põe, o cesto enche. A lata de azeite transborda. Colocou a mão, multiplica. Colocou a planta dos pés, aí, obrigado, Espírito Santo, ele está dizendo, se cumpre o que diz a palavra, eis que dou para ti todo
lugar que colocares a planta dos teus pés é teu, é herança, é tua, é posse. Aí se cumpre o que diz essa palavra. Amém, Jesus? Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Será bem aceito e será desejoso a sua volta ao sair, de qualquer lugar que você for. Porque não é você, é o brilho do Espírito Santo, é o brilho e a luz do Senhor Jesus manifesta em você, através de você. Estes são os abençoados. Está falando aqui. Aleluia. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos. O que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Estes são os filhos. Não precisamos falar nada. Ele simplesmente fará isso acontecer. Porque se você é pai, você e se tiver no teu poder e controle de não deixar que nenhum mal toque o seu filho, sua filha, tu não deixa. Imagina Deus. Esse é bom. E ele diz que nós somos maus. Ele e o Senhor Jesus diz que eu e você somos maus. Agora imagina Deus que é bom. Aleluia. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todos trabalho realizado nas tuas mãos, e Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Aí ele vai lá e abre a porta, sabe o que acontece? Tudo que tu toca, multiplica em bênçãos, transborda em bênçãos. Aí as pessoas ficam dizendo, hoje tá estranho, esse mês está difícil, esse mês está fraco, as vendas não estão indo. Ai, que a loja, não sei o quê. Aí a gente vai lá, né? Eu já passei por isso antes de conhecer Jesus. Que a loja, né, não investe nisso, em publicidade, em anúncios, e aí os clientes, né, vão comprar em outro lugar, porque parará, parará, parará. E a gente coloca a culpa tudo nas outras coisas. Nunca nos tomamos a responsabilidade e nos culpamos de como estamos andando. Ande seguindo a lei de Deus para você ver. Cumpra os decretos dados pelo Senhor. Jesus não veio para abolir lei nenhuma. Ele veio para que a lei se cumpra. E nos ensinar como fazer isso. Aleluia! Porque na maioria do tempo ele está falando, nós estamos criando maldição na nossa vida e através da nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa noite, quando vamos dormir, inclusive. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, exorta-nos mesmo. Yahvé fará de ti o seu o santo, exatamente como te prometeu sob juramento. Deus jurou. Se obedeceres os mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Aleluia. Espírito Santo, vamos continuar lendo tudo? Precisa? Não precisa, né? O Espírito Santo quer que você faça a leitura. Obrigado, Espírito Santo. Isso é bênção. Obrigado. Ele quer fazer em Gálatas. Vamos lá para o Novo Testamento agora falar um pouquinho das bênçãos? Vamos entender um pouquinho? Gálatas. Gálatas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Meu lindo e amado fiel amigo. Gálatas. Eita, que tá difícil de achar Gálatas aqui. João. Essa Bíblia é muito grande, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus, tipo. Me ajuda, Espírito Santo. Achei. Gálatas. Gálatas 3. Vamos compreender um pouquinho das coisas. Obrigado, Jesus. Gálatas 3. Achei. 3:31.
3:31? É isso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidinho. Glória a Deus. Vai gerando aí, irmão, vai gerando. Gera fome, gera desejo, gera fome. Gera fome, gera fome. Ah, não. Ah, não, não tem nem 31. Versículo 10, ó. Obrigado, Espírito Santo. Ai, ele está me trazendo outro versículo aqui. Obrigado, Jesus. Ó, Gálatas 3:10. Diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Vou ler de novo, para que você compreenda. Amém? Pois todos os que estão, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito, aspas, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Lá atrás, no comecinho, o Espírito Santo disse, livro da lei. Qual que é o livro da lei? Levítico. Levítico, livro da lei. Aleluia. Leia Levítico. Convide o seu amigo Espírito Santo, o meu melhor amigo, tá? Convide-o. Ah, profeta, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Por quê? Depois me manda, por quê? Pode mandar lá no meu chat, pode mandar no meu WhatsApp, tá? Pode pegar lá o meu contato no grupo e manda lá. O porquê você não é ainda? Convide o seu amigo Espírito Santo para ler com você. Peça ajuda dele. Eu comecei fazendo assim, lá em 2023, eu comecei fazendo assim, Espírito Santo me ajuda, eu quero ler agora, mas me ajuda a compreender, eu quero entender, tá? Ajuda-me, revela-me, eu quero entender. Olha o que diz, Novo Testamento, Gálatas 3:10, maldito todo aquele que não persiste. Aí a gente vai lá, sabe da lei, mas quer saber, vou tentar um pouco, né? E aí depois, é muito difícil cumprir a lei. Mas aquele quer ensinar a não andar caminhando com lei. O que ele quer dizer? Paulo ele está ensinando uma coisa. Ele quer que eu e você compreendamos a graça, recebamos o Espírito Santo, andamos abraçados com ele, com fé e perseverando. Persiste é perseverar. A palavra vai dizer persevere na fé, de glória em glória. Você vai vencendo. Persevere. Agora de fé em fé, de glória em glória, na fé, com a graça, compreendendo e vencendo, seguindo o que é lei, o que é ordem, o que é decreto, que está no livro de leis, livro que fala sobre leis. Levítico. Porque se você, a palavra ela quer dizer bem assim, ó, se você quiser andar e tentar fazer por sua força a lei, cumprindo o que está escrito na lei, vamos lá, e vai dar certo na minha força, não vai acontecer, é impossível, não tem como, sabe por quê?
porque eu sou fraco. E tenho certeza que você é fraco também. Você também é fraca, minha irmã. Você é fraco, meu irmão. Eu tenho certeza, porque eu também sou fraco. Agora, reconheça a sua fraqueza. E a graça se manifesta. E com fé, que o Cristo, Filho de Deus, meu irmão e seu irmão, o mais velho, o nome onipotente e poderoso que treme o inferno, é na minha vida e na sua vida. E através deles, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, e da graça e misericórdia e amor pelo seu próprio nome, Deus eterno, Senhor dos Espíritos, nós perseveraremos, venceremos e caminharemos seguindo as leis, com graça, com fervor, queimando no Espírito Santo. Você ainda não recebeu o Espírito Santo? Me manda. Por quê? Por que não? Tenha vergonha não. Tenha vergonha não. Pode mandar. Por quê? Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho agora. Você não está seguindo as leis? As leis é de tudo, gente. Está no livro de Levítico. Até no comer. Você come carne de porco ainda? Eu comia. Gostava, inclusive. Gosta de um bacon? É bom, né? Um sanduíche com bacon, uma macarronada, né? Gostoso. É bom, né? Tô falando de coisa mínima aqui, ó. Tô falando de comida agora. E a gente vai lá e está transgredindo a lei, porque a lei diz que é algo que não se pode comer. Tá lá em Levítico, Espírito Santo, 11. Levítico 11 vai falar sobre alimentos. O que pode e o que não pode. Gosta de camarão? Eu amava camarão. Hoje eu amo o Espírito Santo. Amém? Amém, meu irmão? Olha lá, 27. Deuteronômio 27. Espírito Santo, 27, versículo 10. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os decretos que hoje te ordeno. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando houveres passado o Jordão, as tribos que estão, as tribos que estarão sobre o monte Gerizim para abençoar todo o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estão no monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Aí olha só. E os levitas recitarão diante de todo o povo de Israel em alta voz. Maldita pessoa que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo de material fundido, obras de artesão, mas abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-la em segredo. E todo o povo em assembleia responderá: Amém, é verdade, e assim seja. Amém? A gente já está concordando com isso, é verdade, que assim seja. Cuidado com os améns que você dá, meu irmão. Cuidado com os améns que você dá. Às vezes você recebe de alguém, um servo de Deus, um profeta ou um apóstolo, Deus transborde grandemente tudo que você fizer, falar e tocar. Aí você vai lá e está transgredindo a lei e falando coisas que não deveria. E você disse amém? Adivinha? Transborda. Você cria muito mais do que algo mínimo que você está falando. Lembra o que a gente leu lá na palavra que está lá em Mateus 17, lá 17, 18, 19, 20? Ai daquele que chamar o seu colega, o seu irmão de louco, seu louco, tá idiota, ó, uma palavrinha que a grande maioria fala, hein? É idiota. Isso é o mínimo, né? Tem gente que fala coisas muito piores que isso. Imagina. Lei.
Jesus falou isso, lei, está lá na palavra, está lá em Mateus. Aleluia. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Foi falado sobre isso. E todo o povo dirá, amém. Maldito quem desloca o marco de... Enganador, sabe? Amém. Maldito é e será. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro. Ah, quer saber? Fez, é aquele, sabe? Tipo, faz 100 coisas certas, erra uma e é julgado por aquilo. Por aquele erro. Maldito é. Eu não vou ler tudo, mas compreenda. Vai, leia. Leia Levítico, conheça as leis, leia Deuteronômio. Tarefa. Convide o Espírito Santo para ler com você. O Senhor Jesus está falando aqui, o Espírito Santo está me falando. Me convide. Fala para o meu povo. Vai ler. Busque compreender, mas me convide para estar junto. Lendo junto. Concedendo a compreensão, todo o entendimento, a revelação. Porque aí é o bom Senhor que está semeando nessa terra. E a exortação vem dele. Espírito Santo exorta aonde eu e você estamos errando e transgredindo, para que nós paramos de transgredir e para que a gente pare de pecar contra a face do Senhor. E com a exortação a gente vem o reconhecimento do erro, do pecado. Amém? E aí a gente, através dele, tá? Não é a gente, é ele que nos coloca arrependimento. Porque nunca foi você e nunca será eu. Mas o único que pode abrir a porta é eu e você. E ele bate a todo tempo. Porque a gente está errando o tempo todo, a gente está tropeçando o tempo todo. Mas ele está lá batendo, ele quer entrar esse ar todo o tempo. Todo o tempo. Entrar esse ar, ele quer entrar e fazer uma transformação, ele quer sentar num banquete contigo para conversar. O que você faz quando vai na casa da família, por exemplo? Ah, vamos lá porque vai ter ceia. Vamos lá porque é almoço em família. Infelizmente, nos tempos atuais, na maioria das famílias, começa mais ou menos e termina, às vezes, até no soco, né? Que Jesus tem misericórdia. Mas eu conheço casos assim. Inclusive, acontecia na minha família. Minha família não, né? Na minha parentela. Minha família agora é eu e a minha esposa. E a nossa descendência. Essa é a minha família. Amém? Mas eu vi isso por muitas vezes quando eu era criança, adolescente, até o momento depois que eu saí de casa. Amém? Então vamos compreender. Louvado seja Deus, porque senão eu e você seremos malditos. Vamos viver a maldição X, Y, Z e o alfabeto inteiro. Porque a gente, olha só, se a gente pode conhecer todas as leis, se a gente transgredir uma lei e continuar transgredindo sempre, pode ser uma. Posso estar fazendo 99 certo, se tiver 100. E aquela uma, eu transgredi, eu conheço a lei, eu procurei essa transgressão, eu já não estou em transgressão, já estou cometendo iniquidade. Ai, ai, ai deste. Vai viver a maldição. Independente se está contribuindo, lembra do pecado? O ladrão, o assassino, o estrupador, aquele que está matando uma criança nesse exato momento. Esse pecado tem o mesmo peso daquele que decide, conhece a lei, mas decide transgredir, contornar essa lei. Ah, só uma vezinha, né? Uma mentirinhazinha de nada, que nem vai prejudicar. Ah, só 5 centavos. O que é 5 centavos? Enganador. Ó, tá aqui, ó. Maldito, ó. Maldito quem desloca o marco de fronteira do seu vizinho. Ah, só 5 centavos só. Maldito. E todos dizem amém. Conheça a lei. A lei, ela não foi abolida. E o Senhor está indignado. Porque nós, como misericórdia, Jesus. Essa palavra é muito dura. Muito dura.
nós estamos caminhando de maneira abominável. Estamos tentando ajustar e acertar, e aí a gente está indo na nossa força, sabe? Na nossa força. É o que diz lá em Gálatas 3:10. Acabamos de ler. E aí a gente está sendo abominável. E aí a gente está querendo ir na... Sabe, não é assim que funciona. É Ele. Essa chave é poderosa. Nunca foi eu, nunca foi você. É Ele e sempre será Ele. Quer uma chave para transformar a sua vida? Compreenda isto e busque sem cessar. Persevere nessa busca de cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o teu coração, vírgula, e de toda a sua mente, vírgula, e de toda a sua alma. Aí vem o segundo, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Aí, se eu te perguntar agora, o que significa para você amar a si próprio? O que você tem como concepção? Amar a si mesmo, o que que é? Você saberia responder? O pai já me falou e está dizendo de novo que não saberia responder. A maioria não saberia responder. Não sabe o que que significa, o que que simboliza amar a si próprio, o que é realmente, de fato, amar a si próprio. Não sabe. Por quê? Porque é imaturo. Caminha confiando e andando sobre sua força gerada pelos seus próprios sentimentos. Imaturo. Renarabassou. Meu Deus. Ô Senhor Jesus. Ô Senhor Jesus. É só chicotada, ó, só exortação mesmo. Exortação mesmo. Não queira, meu irmão. Não queira. Você faz parte do povo de Deus. Sabe a vontade do Pai, do meu papai? É te chamar e reconhecê-lo como filho. E não só como povo. Que por misericórdia abre uma porta aqui, por misericórdia te tira de um buraco, por misericórdia te livra de algum tipo de mal. Mas na maior parte do tempo que você está respirando, você vive o mal. Você vive mais nos 6 horas do que na linear, na plenitude. Para de ser igual àqueles que estão esperando ser arrebatados, como diz na palavra, para não sofrer, para não ter mais necessidades, para parar de passar dificuldades, de ficar doente de todas as pedradas que se toma. Comece a receber pedrada por ser rei, filho do rei, perdão. Comece a receber pedrada por ser reconhecido como príncipe, com vestes de príncipe. Comece a ansiar por isso. E não por tomar pedrada como um mendigo. Comece a tomar pedrada reconhecido como príncipe, comece a ser apontado de dedo, reconhecido como príncipe. Comece dessa maneira. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, e você sendo reconhecido como príncipe, filho do rei, filho do eterno, filho do Deus vivo, o meu papai, significa que ele está provando para o seu inimigo, sabe o seu inimigo? Que mora no segundo céu, que mora ali no segundo céu, bem pertinho aqui de nós. Está provando para este que tu és filho. Jesus, pelo Espírito, ele foi guiado e levado ao deserto para ser tentado por Satanás, para provar para o próprio diabo que ele era filho. Amém? Isso é uma das coisas. Tem diversas outras, mas essa é uma das mais importantes para esta noite. Para isto que o papai quer falar comigo e contigo.
Para isso que o Senhor Jesus está nos exortando essa noite. Pare de receber pancada como um mendigo de rua. Comece a clamar para receber as pancadas como príncipe. Porque este príncipe é abençoado. O príncipe não é amaldiçoado. O príncipe é abençoado. Espírito Santo, conceda no espírito de cada um que tu quis falar agora por esta parábola. No coração de cada um, daquele que está em ti agora, em espírito, em verdade, clamando por sede e fome de ti, de compreender o que tu queres com cada um. Agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, para aqueles que têm ouvido, ouçam. E aqueles que têm ouvido, não ouçam, se não estiver pronto, se não estiver preparado ainda. E trabalha, Senhor Jesus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Aleluia. Aleluia. E aí, essas maldições, voltamos de volta lá para Gálatas 3:10. Compreende? Olha só. Marcos. Vamos lá, Espírito Santo. Vamos passear na Bíblia hoje, que hoje está incrível. Aleluia. Marcos 5. Marcos 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, Marcos 5. Olha o que diz em Marcos 5. Aleluia, Jesus. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Versículo 2. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros. Olha isso. Isso aqui é poderoso. Vamos falar agora dos pecados que talvez você está pecando, tá? Talvez não disseram nada e tudo mais, porque aí eles vão lá, né? Quer ver? Vamos ir um pouco. Vamos voltar depois aqui. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Vamos lá em Atos 10. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao teu santo e poderoso nome, porque tu és fiel, tu és um rei, tu és digno de toda honra, adoração, poder e louvor. Teu é o poder manifesto. Se manifesta, Senhor, nessa noite. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua verdade. Exorta-nos. Derrube todas as travas. Derrube todas as escamas dos nossos olhos. Tira toda a sujeira das paredes do nosso coração. Vamos falar de uma coisa simples. Uma transgressão ou um pecado. Você lê a Bíblia? Talvez, então, você está transgredindo contra o Senhor. É pior do que pecado, tá? Pior do que pecado. Toma cuidado. Cuidado. Porque, às vezes, também, o pai falou para mim há 2 semanas atrás? Não, semana passada? Acho que foi na semana passada. O pai falou para mim assim, ó, filho, eu quero libertar o meu povo. Eu quero trazer libertação para o meu povo. O tempo que estamos caminhando já, na verdade, nem já entramos, já estamos caminhando esse tempo. Eu quero libertar o meu povo. Libertar do quê? Da escravidão. Qual escravidão? Doutrinas. Doutrinas. Libertação de um demônio, de uma legião, é fácil. Liberta de uma doutrina. Esse é o desejo do Pai. Libertar esse povo, o povo dele, das doutrinas, para que o povo dele sejam filhos e não mais povo. Amém? Olha só, vamos falar de uma transgressão aí que você está com certeza cometendo. Falei agora mesmo do bacon, coisa boa, né? Mas é lei. Fala no Antigo Testamento, Levítico 11, fala sobre isso. Agora vamos para Novo Testamento? Agora vai pegar cada um aqui. Olha isso. Marcos, lá para frente. Primeiro, depois vamos voltar em Marcos. Atos, obrigado, Espírito Santo. Atos 10, versículo 11. Então, viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes
bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou. Aleluia. Áudio ligado aqui, eu preciso. Em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Mas Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Até aqui, Jesus. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Às vezes a pessoa lê aqui e provavelmente compartilhou uma doutrina dessa maneira. Porque isso aqui, muitos compreendem que agora eu posso comer de tudo. E não é isso. Jamais foi, nunca foi isto. Deus é Deus, e se Deus decreta uma lei, ele jamais, e ele fala que ele nunca há de mudar a sua lei. Ele é Deus, Deus não erra. Deus, ele não volta atrás. Ele não revoga a sua própria lei. Porque se ele fizesse isso, ele estaria sendo menos benevolente com alguns e mais para com os outros. Amém? Obrigado, Jesus. Eu nem sabia o que ele ia dizer, ó. Deus, ele não revoga a sua lei. Obrigado, Pai. O Senhor não revoga a sua lei. E aí, alguns trazem uma doutrina que agora eu posso comer de tudo. Não é isso. Aqui é um contexto e precisamos compreender que o Senhor, ele estava mostrando os, como é que se fala mesmo? Os gentios. Ele estava mostrando, sabe aquele um que está no erro, no pecado, no engano, aquele que está atolado, fazendo todo tipo de mal? Roubando, matando, fazendo todo tipo de mal. Ele está mostrando que até deste, o Senhor quer que faça parte do seu reino. Até este. Esse é o seu desejo. Isso não se trata de alimento no tempo que a gente está vivendo. Não se trata. Quer ver? Agora vamos compreender. Marcos 5. Marcos 5. Começa assim. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gazarenos. Você já conhece a história, não é mesmo? Filho que é filho já conhece. O pai me chamou para falar com os filhos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia no meio dos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Imagina a força de todas essas legiões. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e as correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia sem repouso. Noite e dia sem repouso. Imagina o tanto que esse homem era persuadido, sofria. Sem repouso. Sem repouso. Perambulava por entre os sepulcros. Repouso, que o pai está falando, é de paz, tá? Tranquilidade. Em espírito, na alma. Aleluia. Pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: qual é o seu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião,
porque somos muitos, e implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Porquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava passando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entramos nele. E Jesus lhe deu a permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem entrar nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se o precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. Às vezes é boa uma costelinha de porco, né? Um bacon, como eu falei anteriormente. Eu gostava muito. Mas glória a Deus, eu estava no pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, compreendendo que é pecado, a graça se faz manifesta. Vamos compreender a graça. Aí agora sim a graça se manifesta sobre a minha vida, porque nesse momento eu me arrependo e pela graça eu sou perdoado. Mas agora eu sei da verdade. Se eu cometer o mesmo erro, eu já não estou mais em pecado, eu estou transgredindo. E se eu persistir, perseverar no erro, não perseverar em cumprir a lei, perseverar no erro, eu já estou em iniquidade. Eu sei que é errado, eu sei que é lei, para mim é mais gostoso. Quero continuar. Iniquidade é pior. A iniquidade é pior. Aí vamos lá. Por que os porcos? O Senhor determinou que este era impuro, este era imundo. Este não podia. Porque a lei foi para o povo de Deus, os seus escolhidos. Ó, vocês são meus escolhidos, eu escolhi você, tá? Então isso eu não quero que você faça, porque eu não quero que faça. É desagradável. Não criei para ser assim. Não foi para isto. Compreende? Não é porque eu criei um gatinho, eu criei o seu gatinho, sabe o seu pet? Eu criei o seu pet e você pode comer. Ai, ai, ai. Não quero que coma. Ah, mas por quê? Não tem porquê, não precisa. Aí, os próprios demônios sabiam disso. Lei, lembra? Os demônios, os tronos, principado, potestade, os níveis maiores, porque tem mais dois. Eles conhecem a lei. E eles sabem o que pode e o que não pode. Sabe, por exemplo, agora vamos falar de perversidade sexual? Quem é que coloca isso? É um tipo de poder que está acima dos tronos, tá? Só para você saber. Que é abominável aos olhos de Deus. E tem gente que faz. Mas é abominável aos olhos de Deus. E aí? Aí eles sabiam que os porcos eram imundos, então eram impuros. Se eles eram impuros e imundos, por que não nos porcos? Jesus permite. Por quê? Porque Jesus sabe que é impuro. Jesus sabe que não é permitido. Aí Jesus diz: pois bem, podem ir. O imundo com o imundo. O imundo se junta com o imundo. Quem tem, mais tem. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aleluia. Aleluia. Vamos compreender. Isso aqui, ó, o Espírito Santo me trouxe para falar de algo muito simples. Isso aqui é o mínimo, é o mais simples, é o mais básico, é o mais palpável. Tem coisas muito maiores do que isso, dentro das suas leis. Isso aqui é só para que nós, eu e você, tenhamos uma compreensão do como reage as forças espirituais, o reino maligno e o reino celestial. Como que age, como que se move, o que é e o que não é. Olha o que o Espírito Santo está me
Está me falando aqui? Nem é o Espírito Santo, é o próprio Jesus. Obrigado, Senhor, te amo. Olha só, às vezes eu e você somos instruídos, depositado dentro de nós um desejo de viver algo, de experienciar algo que é abominação. Aí o Senhor Jesus, ele quer intervir isso. Só que existe uma lei. Aí tá lá aquele mal lá em volta, e aí o mal, toda essa legião entraram nos porcos porque os porcos eram imundos. Agora imagina você praticando a imundície. O mal vai para onde? Qual é a habitação do mal? De todos esses espíritos imundos? Onde que ele vai? Onde que ele entra? É pesado isso aqui, é pesado. Mas é poderoso, é muito importante para que a gente aprenda, compreenda. Marcos. Marcos? Não, Mateus. Ó, o Espírito Santo quer falar em Mateus. Mateus. Vamos lá para Mateus, então? Vamos passear. Mateus 8. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mateus 8, 28. Mateus 8, 28. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, vai falar novamente, ó, a mesma coisa. Quando ele chegou ao outro lado, as províncias dos Gadarenos foram ao seu encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. Forte, hein? Só para confirmar, tá? E de repente gritaram: Que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não, não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploraram a ele: Se nos expulsas, permita-nos entrar naquela manada de porcos. Se tu nos expulsas, se o Senhor quer tirar esse mal de tal lugar, permita-nos que entramos naquele impuro, naquela, porque ali é impuro, não é permitido. Deus abomina, se é abominável a Deus, Deus não está por perto, Deus não, sabe, ele não tem parte com aquilo. Abominação. Meu Deus, irmão, é muita coisa e é muito forte. É muito forte. Aí, pela sua graça, misericórdia, o Senhor Jesus purifica o imundo. Quando? Sabe quando? Quando você, se estiver imundo, e eu abrimos a porta. Somente neste momento. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei eu e cearei com ele. Eu hei de purificá-lo. Mas ele ainda facilitou mais ainda para nós, muito mais. Facilitou muito mais. Ele nos presenteou com uma promessa para todos aqueles que pedirem a ele, crendo nele, ele mandará, porque ele vai pedir ao Pai para mandar o Espírito Santo. Ainda é mais fácil, porque aí o Espírito Santo faz a ordem na casa. O Espírito Santo exorta e exalta. O Espírito Santo mostra e diz: ó, você está errado. Assim é a forma certa. Deste modo que eu me agrado, e o Deus eterno se agrada, e o Senhor Jesus quer. Ele veio para isso, o Senhor Jesus quer. Você sabia que quando a gente. Você sabia, né? Você que tem comunhão, você sabe. Quando a gente está muito conectado com o Espírito Santo quer que a gente glorifica muito a Jesus. E quando a gente está muito conectado com Jesus, e muito conectado, comunhão, tá? Para que haja comunhão, precisa haver santidade. E a santidade vem com negar-se a si mesmo. Aleluia. Jesus, ele nos pede a glória para o Pai.
E quando a gente está com muita comunhão com o Pai, eu já experienciei isso agora recentemente, estava muito, muito, muito focado só no Pai. Só no Pai. Pai, porque é bom demais estar na presença do Pai. Não tem, meu Deus, é muito melhor. Parece muito melhor. Tipo, na verdade é, né? Mas é porque o Pai, ele não exorta o Pai, sabe? Ao Pai, ele quer que a gente tenha mais comunhão com o Espírito Santo e mais com Jesus. Isso é incrível. Tenhas tu estas experiências. Busque por isso. Lembre-se, santidade. Para que haja comunhão, precisa haver santidade. Ninguém entra na presença sem estar santo. O Espírito Santo é santo. E ele só faz habitação para fazer a limpeza do seu próprio templo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu começar a exercer abominação ao Senhor, o seu Espírito Santo, que já está habitando, ele se afasta, porque na sujeira ele não permanece. Ele mostra, ele exorta, ele fala, mas a gente continua, não estou ouvindo, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Aí sabe o que ele faz? Tá bom, ele se afasta. É mais trabalhoso para ele voltar depois. Ele volta? Volta, mas dá mais trabalho. Aí vai requerer um pouco da nossa força em perseverar, para que nós possamos atrair a sua confiança neste templo. Ou seja, purificação do templo. Mas esse não é o tema para hoje. Não é o que o Pai quer falar hoje. Amém? Não sei se ele vai querer, provavelmente sim, mas não sei quando. Então, quando ele quiser falar sobre isso, ele vai dar a direção e a gente vai falar sobre o assunto. Amém? Compreenda, meu irmão, minha irmã. O Senhor, ele é fiel e ele é Deus, o eterno, que criou tudo e todas as coisas. E ele é um pai que deseja nos ter não como povo apenas, mas como filhos, e nos reconhecer como filhos, assim como ele reconhecia o Senhor Jesus como filho. Amém? E o Senhor Jesus é nosso irmão mais velho. E todos nós fomos entregues à sua possessão, à sua posse. Graças a ele, temos a dádiva da graça, para que sejamos limpos e libertos de todo o pecado. Mas Jesus Cristo em si mesmo, às vezes até tu pode até estar pensando, né? Como assim ele é meu irmão? Não faz sentido, ele é Senhor. Sim, ele é Senhor. Mas ele mesmo fala que ele é irmão. Ele chama todos de irmãos. Os pequenos irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos compreender a vontade de Deus. Estamos andando num tempo que haverá, olha só, o pai quer passar essa informação. Estamos vivendo um tempo, meu irmão, minha irmã, que haverá muita prosperidade e riqueza financeira sobre a terra, tá? O pai já me falou e ele quer falar sobre isso. Eu não sei se que dia que vai ser, qual o momento que vai ser, mas ele quer falar sobre os selados. O selo na testa, sinal da besta. Ele quer falar sobre isso. Estamos caminhando neste tempo. Haverá muito. Mas sabe o que ele quer? Ele quer que eu e que você seja um destes, porém, selado pelo Espírito Santo. Aleluia. Para a glória dele. Para que vivemos a bonança, o regozijo no Senhor, a plenitude de Deus nas nossas vidas, sem necessidades ou faltas. Porque haverá. O inimigo já está no movimento devastador para que isso se cumpra. E vai se cumprir. Vai se cumprir, tá? E vai ser assim, ó, pancada. Muitos estarão vivendo uma vida abundante financeiramente, mas tudo selado por Satanás. Amém? Mas o Pai, ele quer mostrar ao mundo os seus
selados, que os que estão selados nele vivem uma vida próspera, fisicamente, espiritualmente, de todas as maneiras cabíveis, imagináveis, que está vagando agora na sua mente, no seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele quer que nós compreendamos que ele é, e o que ele é, como ele é, o que faz, o que desfaz, o que agrada, o que desagrada. Caminhar como filho, caminhar como príncipe, ser reconhecido como um príncipe. E regozijando no Senhor, quando sermos apedrejados neste tal reconhecimento. Quando sermos tocados e atacados neste nível de reconhecimento, como filho, como príncipe. Amém? Este é um nível de extremo prazer. A palavra vai dizer, bem-aventurado, tu, quando fores afligido pelo meu nome, quando fores perseguido pelo meu nome, quando fores açoitado pelo meu nome, bem-aventurado és tu. Este é o Filho. Este carrega a sua presença. E a sua glória se faz manifesta onde ele está presente. Aleluia. Aleluia. Ele está procurando ainda, sedento, pelos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Estes são os únicos que podem dar a Deus a sua devida glória, que compreendem as leis, que compreendem as bênçãos, o que gera de maldição, que compreendem a santificação, a consagração, a purificação, a santidade, tudo. Porque a lei, e a lei, ela permanece, é estabelecida, é decreto, e ninguém pode mudar, nem um tio, nem um i, de tais palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. É isso, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Fui exortado pra caramba, glória a Jesus. Aleluia. É forte, é muita exortação. O Pai, ele quer se apresentar. Ele quer se apresentar. Ele quer. E que nós caminhamos nos seus caminhos. É tempo de aprumar o seu povo para estar alinhado com a sua vontade, com o seu decreto, com a sua imagem, com a sua soberania, com quem Deus é. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, ó soberano. Obrigado, Jesus Cristo, meu eterno Rei. E obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelas exortações, obrigado pelas direções, pelos ensinos. Eu peço ao Senhor Jesus e Espírito Santo por benevolência, graça e misericórdia. Conceda a cada um que presente aqui está e cada um que ouviu das tais palavras a sua porção. Que quem tem ouvidos ouça e guarde as tuas palavras, guarde a tua vontade, Senhor Jesus, para a glória do teu nome, ó Deus soberano. Aleluia. Para que possamos ser, Espírito Santo, teu templo, um templo santo, um templo que persevera, um templo que é luz, um templo que é paz, um templo que é testemunho vivo do eterno Jesus Cristo soberano, Senhor. Tudo para a glória do teu nome, Pai. Tudo para a glória do teu nome. Manifesta o teu reino em cada um de nós. Que nós não venhamos a estar esperando por momento de ser arrebatado para viver paz. Não, para viver a glória. Não.
neste momento, exorta-nos, ó Senhor Jesus, revela-nos, ó Espírito Santo, porque esta é a sua vontade. Este é o arrebatamento. Esta é a vontade, a tua plenitude, a paz. Aleluia! E sermos bem-aventurados, sermos benditos, como diz as tuas palavras. Senhor Jesus, frutifica, enraize cada semente, e que cada semente lançada, enraizada, venha gerar uma boa e grandiosa árvore, gerando fruto dos frutos, os frutos mais puros e bons, para servir de alimento para todos os que estiverem por perto buscando deste alimento. Que nós sejamos esta boa e agradável árvore frutífera, perseverando na fé, perseverando de glória em glória, perseverando nas tuas leis, caminhando nas tuas leis. Tudo para a glória do teu nome, dando a glória devida ao teu nome, santificando tudo ao Senhor, tendo essa compreensão do que significa tal ato e vivendo tais experiências como príncipe, filho do Rei, eterno Deus Altíssimo, Senhor dos Espíritos. Assim eu oro e te agradeço, ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, porque tudo é para a sua glória. Tu és e não há outro, o que é e o que há de vir, o Alfa e o Ômega. Aleluia, a luz eterna. Glória a Deus. Te agradeço, Pai querido, Espírito Santo, Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É forte, foi forte hoje, meu